A agência de classificação de risco S&P, que é Standard Poor's, colocou o rating do Brasil na perspectiva positiva, o que não acontecia desde 2019. Políticas monetária e fiscal estáveis são uma das justificativas. Ou seja, quando o Lula foi presidente, Léo, o Brasil alcançou uma coisa chamada grau de investimento. O Brasil foi considerado um dos locais mais seguros do mundo para se investir. O Brasil estava bombando, gerando emprego, etc. E tal. Aí veio o Moro, destruiu tudo e o Brasil foi afundando. Agora, o Brasil está retomando o caminho para voltar a ser grau de investimento. Resultado, o dólar está afundando, já caiu para 4,84 hoje, bolsa disparando. O pessoal está brincando, dizendo que a Bovespa fez o L também, Léo. Até os Faria Limers vão ter que parar de encher o saco, né? E, enfim, Paulo Guedes vai ter que pedir um asilo em algum outro país. Diga, Léo. E nesse momento é muito interessante, Léo, o que você disse, porque agora é hora de nós começarmos a explicar para as pessoas que a forma correta de dizer o que o Paulo Guedes fez e o que o Campos Neto está fazendo agora não é tentar explicar para o bolsonarista ou para o eleitor do Bolsonaro ou até mesmo para o cara do mercado que o Paulo Guedes, milionário, é burro, ou que o Campos Neto, milionário, é burro. Não, é mostrar para as pessoas que existem posicionamentos e políticas governamentais que às vezes são interessantes para eles, mas não são interessantes para a população brasileira em geral, porque aí a gente quebra essa possibilidade do cara que não confia no que a gente fala, de nos colocar contra a parede e perguntar, você está falando que o Paulo Guedes não entende economia, mas o cara ficou tão rico, você está falando que o Campos Neto não entende, mas o cara é tão rico. Não, não é. O detalhe é o seguinte, eles entendem o que o Campos Neto faz agora e o que o Paulo Guedes fez durante todo o tempo do governo Bolsonaro foi governar para um pequeno número de agroexportadores e contra o resto da população. O que o Paulo Guedes está fazendo agora, o que o Campos Neto está fazendo agora é tentar dar continuidade nesse governo do Paulo Guedes, mas ele não está conseguindo, porque embora ele esteja desincentivando o crescimento econômico no Brasil com os juros altos do Banco Central, o crescimento no Brasil é uma questão de confiança no governo Lula, que as pessoas podem até dizer que não confiam da boca para fora, mas são 8 anos de experiência do Lula como presidente e só indicadores positivos. Então tá difícil, mas o importante agora é acertar e afiar principalmente essa consciência de classe também na política do Banco Central, principalmente nas políticas do governo, nas políticas fiscais, na política do Banco Central. Olha, diferença de classe, né? A política monetária, que às vezes é bem interessante para aquele top 0,1%, no qual estão Campos Neto e Paulo Guedes, pode não ser interessante para o resto do Brasil. E aí a gente consegue mostrar para o povo que esses caras podem ser ricos, mas não significa que eles estão fazendo bem para os pobres. Não, o Paulo Guedes até chegou a falar, né, que quem governa para os pobres se dá mal no Brasil. Porque ele estava com um exemplo, a memória fresca, né, do Lula na cadeia, e o Temer que governou para os ricos protegido. Então é isso, mas não significa que ele faça o bem, como você bem colocou. Léo, e eu compartilhei aqui a notícia, né? A agência de risco melhorando a perspectiva da nota do Brasil e os mercados em mais um dia de euforia. Léo, a gente avisou, hein? Você avisou, eu avisei que quando o Lula voltasse à presidência da República, a moeda brasileira ia se valorizar, os brasileiros iam ficar mais ricos, a prosperidade ia voltar. O que eu não consigo entender, Léo, é como as pessoas esqueceram, né? Porque, na verdade, o Lula foi presidente 8 anos e tanta mentira que se contou depois para dizer que o PT tinha quebrado o Brasil era um negócio absurdo, né? E a economia brasileira é só alegria, né? O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, acaba de tuitar. Nossa economia já demonstra uma capacidade grande de apresentar resultados positivos, dólar caindo, PIB crescendo, inflação sob controle, classificação do Brasil melhorando frente ao mundo, ainda há muito o que fazer, só alegria, Léo, só alegria aqui a economia nacional. Exatamente. O interessante, Léo, é que eu te falei sobre... Lá no início a gente falava sobre essa questão do lado racional e do emocional. E acabou que nós só demos uma pincelada na desgraça do Bolsonaro e é tanta coisa boa para falar que o lado racional de que o Brasil está melhorando, ele acaba tomando conta da live. E é exatamente isso. E aí agora o que eu penso é o seguinte... Imagine o próximo ponto da economia brasileira quando a gente tiver a redução de juros, a chantagem do Banco Central parar. E isso vai acabar acontecendo, Léo, porque dessa vez, e nesse ponto, todas as vezes que eu falo isso, eu parabenizo a Glaze, porque foi uma inteligência muito grande não deixar o Lula e o Fernando Haddad com essa obrigação de bater de frente com o Banco Central, né, ou seja, não deixaram o Executivo com a obrigação de bater de frente com o Banco Central, isso ficou nas mãos da esquerda dentro do Legislativo. E essa conscientização que a Glaze e as demais pessoas do Legislativo estão promovendo no que diz respeito à política do Banco Central contra o desenvolvimento econômico, tem puxado a coragem de várias pessoas. Nós já tivemos as montadoras parando e atribuindo a questão dos juros do Banco Central. Agora nós tivemos o posicionamento da Luísa Trajano também sapecando o presidente do Banco Central nessa questão de juros e falando que mais pessoas vão quebrar por causa disso. Então eu acho que nós estamos num momento muito bom também para o entrosamento entre o Lula e o resto da população, para criar no Brasil
aquilo que se tivéssemos lá em 2013, 2014, a gente jamais teria sofrido um golpe, que é a consciência política, que é pelo menos uma pessoa de cada família tem que ter consciência política para evitar que famílias tenham idiotas indo nas ruas para destruírem o próprio governo, como fizeram ali em 2013, 2014, que culminou na deposição da Dilma em 2016. Agora nós temos uma comunicação muito mais próxima do governo com a população.